Então, nós vamos para a aula de número 9, a penúltima aula, né? Não menos importante. A aula de hoje fala sobre o batismo nas águas. Ah, mas eu já me batizei, eu preciso de novo aprender? Precisa, nós precisamos sim, por quê? Porque você vai ser um líder, você é um líder, né? E você, como líder, está aqui também saber a importância desses mandamentos do Senhor. Para poder o quê? Para poder ensinar a outras pessoas também. E, e desmistificar, né, certas coisas que é, às vezes paira, né, por aí algum ensino e um misticismo, né, em que, como a ceia, nós vimos ali, existia um misticismo na ceia, que não se podia morder o pão, porque ia sangrar, porque não sei o quê, né? É misticismo. Que o pão é o corpo de Cristo, não, ele simboliza o corpo de Cristo, né? Ele é uma figuração do corpo de Cristo, né? Nós vemos, nós acreditamos na consubstanciação. E nós cremos, a ceia não é a santa ceia, né? É a ceia do Senhor. Né? Então, os elementos não são santos. Santos é aqueles que participam, né, da ceia do Senhor. O versículo base para nossa aula de hoje é Mateus 28:19, que também é o mesmo versículo base da visão celular. Né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Em Mateus 28:19. Então essa foi a ordem de Jesus. Então o objetivo nessa aula é respeitar a ordem da palavra de Deus e o seu sentido profético. Nós vamos falar hoje sobre o batismo de arrependimento, uma nova aliança, na vida o batismo na vida da igreja primitiva. Relacionando o batismo com os princípios bíblicos, a mordomia, devemos obedecer o mandamento de Deus quando nos batizamos. Estamos sendo diligentes no cumprimento das ordenanças de Deus para a sua igreja. Isso é mordomia. O caráter, o batismo, confere ao crente um revestimento de unção. Quando obedecemos à ordenança, anunciamos no reino do Espírito que de fato somos de Cristo. Soberania. O batismo, antes de mais nada, é um ato profético que confere ao crente autoridade sobre o pecado, pois é a demonstração pública de que ele não vive no pecado por ter uma nova vida. Essa autoridade foi conferida por Jesus, que entre coisas venceu a morte. Semear e colher, o batismo expressa a morte para o pecado e ressurreição para Deus. Quando decidimos plantar morte para os desejos da vontade carnais, colheremos a vida debaixo da graça e da unção do Espírito de Deus. Uma pergunta: o batismo salva ou o batismo nas águas não salva? Quem acha que salva, levante a mão. Quem acha que não salva, levante a mão. Fica meio, né? Salva e não salva ao mesmo tempo, né? Depende como nós entendemos o batismo nas águas. Na verdade, o batismo ele acompanha a salvação. Salvação é uma coisa e batismo nas águas é outra. Assim como também a ceia do Senhor, né?
Então são cumprimentos da ordem de Jesus. Todo salvo se batiza, todo salvo vai cear, né? Todo salvo vai se santificar. Então, são processos cristãos, processos na nossa vida. Então, toda regra tem a sua exceção, né? A gente vê o ladrão da cruz, não se batizou, portanto, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aonde se dá a salvação, então? Na boca. A salvação se dá na boca e no coração. Em Romanos 10, 9 e 10 diz: se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, né, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com tua boca se confessa e teu coração crê para a justiça. Então, ponto final, né? O batismo, ela é uma obra da fé. Ninguém não tem a fé, vai se batizar. Então a gente se batiza porque a gente tem fé. E por que é que a gente tem fé? Aí Romanos também continua falando, né? Como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Né? Ó, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A fé, ela vai vir por intermédio da pregação e a pregação do evangelho. Então eu preciso conhecer alguma coisa. E a fé, ela vai vir através de uma libertação. À medida do processo que eu vou me libertando pela verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu estarei me libertando dos pecados, né, do entendimento errôneo, e automaticamente o meu espírito está sendo edificado, né? Está sendo consolidado a palavra de Deus no meu coração, e à medida que eu vou aprendendo, vou me deixando à exposição da verdade, que é a palavra de Deus, todo o meu corpo está sendo iluminado, né? E aí é a parte da minha decisão agora, né? Quando eu não tenho mais dúvida de que eu quero, para onde eu vou, e que essa decisão é única e exclusivamente minha, que ninguém pode tomar por mim. Pai, mãe, né, filho, seja lá quem for. Ela é uma decisão pessoal. Marido ou a esposa, né? Não devemos adiar essa decisão. A decisão do batismo nas águas, né? O apóstolo Paulo, numa certa ocasião, ele diz: por que te demoras? Né? Levanta-te, né? Invoca o nome do Senhor e seja batizado. Então, é uma questão que nós não devemos adiar também esta decisão. Eu vou esperar depois que eu me formar, eu vou esperar depois que completar 18 anos. Existem igrejas que, por causa da calça, né, até que as meninas não passem o tempo de alunos, né, ali que elas têm que usar a calça, eles não batizam, porque depois que se batizar não pode mais usar calça, né? Então aí vai 18, 19, 20 anos de idade, aí depois então eles vão batizar. Isso aqui não tem amparo bíblico, né? Não existe esse amparo bíblico, então é complicado. Então existe muito misticismo que o homem coloca como regras para servir a Jesus que não estão na Bíblia. Eu quero distribuir alguns versículos aí, tá? Pastor, Oi. eu vou pedir licença para o senhor.
que eu vou ter que deitar um pouco, porque eu tô passando muito mal. Sim, Eu tô, eu tô com um negócio esquisito e eu preciso deitar um pouco. mas não sarou ainda bem, irmã? Não, É, né? Mas eu amém, tava bem, agora comecei a passar mal. mas amém, irmão. A irmã pode descansar, irmã. Depois a gente passa para ti aqui a matéria, tá bom? Bom, pastor, muito obrigado. Então tá, Deus abençoe, irmã. Fique com Deus aí. Amém. 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 Eu quero distribuir alguns versículos aqui para vocês. Mateus. Quem vai pegar Mateus aí? Mateus 3. Levante a mão aí, quem vai pegar Mateus aí. Mateus 3. A Gabi Furtado da Silveira. Mateus 3, tu vai ler. Depois a Lid, que já está ali pertinho já, vai também ler Mateus. Depois eu vou falar, tá? Vamos ler aqui também, onde a gente tem aqui. Nós temos. Deixa eu ver. Vamos ler Mateus 28, 19. Quem vai ler Mateus 28, 19 aí? A Juliana. Tá? Depois a Juliana. A Laís e o Sindomar, deixa eu ver, vamos ler aqui, ó. Atos 37 e 38, ali, Sindomar, tá? Romanos, capítulo 6, do versículo 3. Eu, Romanos 6. Romanos 6, versículo 3 ao 10. Depois eu vou falar, tá? Hebreus 4, 15. O Alexandre. E a Márcia, que estão ali. Qual que é? Hebreus 4, 15. Tá? E eu? Só... Qual Atos? Qual Atos? A da Márcia ali é só Hebreus 4, 15. Depois eu não tenho mais aqui. E o Alexandre? Não tem mais. Não tem mais versículo. Tem eu tinha passado um Atos 2, 37 e 38. Atos 2, 37 e 38 foi para a Laís e o senhor ali, o Sindomar ali, né? Tá. Beleza. Então, lá na introdução, semelhante à ceia do Senhor, o batismo nas águas é uma ordenança do Senhor Jesus e também tem um caráter profético, utilizando elementos físicos para falar de realidades espirituais. A sua prática dentro do contexto cristão se deve a uma obediência ao mandamento de Jesus expresso nos momentos finais do seu convívio com os discípulos. A palavra batismo, no original grego, tem o sentido de imersão, mergulhar, envolver por água. Daí concluímos que a melhor forma de expressar o sinal profético é mergulhar completamente o pecador arrependido em água, expressando no físico as realidades espirituais que se cumprem
em sua vida, como veremos a seguir. Então, a palavra já diz, né? É mergulhar, envolver, estar todo envolto na água, diferente de aspersão, tá? O batismo praticado por João Batista, os apóstolos, ensinado, né? É o batismo, né? Não é aspersão. Aspersão é quando se pega e se, né, o galinho de arruda se asperge, né? Aspersão era feito lá, né, no Antigo Testamento com o sangue, né? Era pego um de isopo eram galhos, né, de plantas e eram então molhados no sangue e eram passados nos umbrais, né? Eram aspergidos. Isso é aspersão. Mergulhar é diferente. Então, o católico, né, ele derrama sobre a cabeça da criança, né, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Né? Ele asperge apenas a água, não mergulha a pessoa toda. A Gabriela levantou a mão. Gabi, Eu faço, pode falar, não sei, Lid. o pastor Diego Menin, ele faz um batismo online com as pessoas, e a pessoa pega um balde de água depois que ela aceita Jesus e se joga na cabeça. Eu nunca vi isso. Capaz que ele faz Sim. isso. Jesus, Maria José. É, bem isso. Eu me surpreendi, mas fez. Bom, gente, uma coisa eu aprendi com o professor Jonas, aquele que deu teologia para nós. Ele disse assim: nunca siga cegamente um teólogo, né? Porque em algum momento uma pessoa pode estar vacilando, né? Temos que comparar os ensinos bíblicos, né? Com tal, né, ato, né? Nós devemos ter prudência, ainda mais quando se fala de ceia do Senhor e batismo nas águas. Gente do céu, né? São coisas que nós não devemos negociar. Né? E batizar-se quantas vezes também? Existe também até essa questão de pessoas que chegaram até a nós. Ah, eu me batizei, mas eu era adolescente. Né? Fui porque meus pais me obrigaram. Fui porque, enfim, por algum motivo, né? Mas não permaneci. Tá, o ato ela fez. O que é que vem antes? Arrependimento. Foi o problema dela, né? Ela, a parte dela ir, ela fez. Agora, quem batiza é um ministro. Ela não pode se batizar sozinha, como eu não tenho o direito de eu ministrar ceia para mim, tá? Eu estou lá em casa, eu vou me ministrar ceia para mim mesmo. Não, né? A ceia é feita na igreja, no corpo de Cristo, né? Com o corpo de Cristo, onde estiver 2 ou 3 reunidos. Então, é necessário que também parta de uma autoridade espiritual. Mesma coisa, a gente está vendo por aí, irmãos, alguém que pregou a palavra, tal, né? E a pessoa, no calor da emoção, sentiu que deve ser batizado, mas não conhece os fundamentos da palavra de Deus. Não é numa pregação, querido, né, que você vai conhecer a Deus, né? Atos dos Apóstolos ali, eles eram judeus, eles conheciam toda a palavra de Deus, eram tementes a Deus. O que faltava? Aceitar o Messias. Pronto, né? Eles já tinham o exercício, né, religioso. Eles já seguiam. O que eles precisavam deixar? De seguir os ritos, né? Que com o tempo os judeus eles foram se desapegando. O apóstolo Paulo foi ensinando, enfim, deixando de fazer tais coisas, né? E onde Cristo aboliu certos preceitos da lei.
Então, a gente vê assim pessoas se batizando, pessoas batizando aquela pessoa e depois deixando a pessoa sozinha. Não existe isso. O batismo é para ingressão no corpo de Cristo. Cadê o corpo de Cristo? Né? Ah, agora tu vai, né? Agora te vira. Não é tu vai e te vira. De forma alguma. Essa pessoa tem que ter um pastor, tem que estar sendo cuidado, porque ela não consegue sozinha. Gente, né? A gente até hoje, a gente dá os vacilão da gente, se não é os líderes, se não é as pessoas que estão próximo de nós, para estar puxando a gente para perto. Imagina uma pessoa que recebeu uma oração e ouviu da palavra de Deus, olha, precisa ser batizado, e foi lá, se batizou e depois, né? Agora está salvo. Pronto, não precisa de mais nada. Não, não é assim que funciona, né? O batismo de arrependimento proclamado por João Batista. Quando João surgiu no cenário bíblico, proclamando uma mensagem de arrependimento, em paralelo a essa mensagem, era administrado um sinal público de uma decisão a todos que se achegavam a ele confessando seus pecados e buscando uma identificação agradável com os valores do reino de Deus. Arrependimento, confissão de pecado, decisão pública de mudança de vida são ingredientes como apropriados para aqueles que optam por uma vida nesse reino de Deus. Mateus, quem tem Mateus aí? Mateus 3, 1 e 2. É a Gabi, né? Muito. Tá. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependem-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. O versículo 6 e 7, agora lá, Lid, pode ler? Do mesmo capítulo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Então, a gente vê ali João Batista, foi o precursor de Jesus. O batismo, na verdade, ele era um ritual judaico, né, de purificação. E o batismo, assim, não em si, esse ritual, não era nada novo para o judeu. A Bíblia fala de outros batismos, né? De 2 batismos antes do batismo de João. Primeiro, o batismo do Mar Morto, Mar Vermelho, quando então o Senhor transicionou eles do Egito, ou seja, do mundo, né? Transicionou eles do Egito, do mundo, para a Terra Prometida. Eles se tornaram peregrinos. Então, isso aí é um sinal profético também. Nós estamos saindo do mundo, passamos pelo batismo, né, até a chegada da Terra Prometida, ou seja, os céus. Também houve outro batismo, não foi por acaso que Josué também atravessou as pessoas ali, em que o mar, ou seja, o Rio Jordão se abriu, eles passaram. Essas pessoas que passaram, eles não tinham passado ainda pelo mar, né? Porque todos que passaram lá no mar, lá morreram no deserto. E então houve esses batismos, o batismo no Mar Vermelho e o batismo do Jordão. E agora, né, João Batista, ele vem anunciando o batismo, né? Um ritual de purificação.
mas agora com arrependimento de pecados, né? Proclamado, em que as pessoas deveriam então confessar os seus pecados publicamente, né? E uma decisão pública de mudança de vida, de caráter. E Lucas, ele vai falar que quem vinha ali era os... Deixa eu ver onde é que está. Lucas. Lucas 3. Lucas 3, né, ele dá um pouco mais de detalhe. Diz que publicanos eram atraídos à pregação de João Batista. Vê que os oficiais também do rei, os soldados, eram atraídos também pela mensagem, né? E a todos eles pediam a João Batista: e nós, o que devemos de fazer? Então, João Batista, ele pregava o ensino, né, sobre aos fariseus, dizia: olha, vocês, né, publicanos, vocês não devem cobiçar mais daquilo que é ordenado. E os soldados pediram, interrogaram também ele, dizendo: e nós o que faremos? E ele disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, daí que saiu o solde, né? Soldo era o salário deles. E a gente vê que João Batista estava falando: não se deixam subornar, não se deixam corromper. Né? Os soldados não se deixem corromper. O que aconteceu na morte de Jesus? Vieram então os judeus, né? Vieram os líderes religiosos e subornaram os soldados, né? Dizendo: olha, digam que vocês dormiram, e os discípulos de Jesus vieram e roubaram o corpo, né? E até hoje a Bíblia diz então que corre esse boato que Jesus não ressuscitou, mas ele foi roubado, o corpo de Jesus foi roubado do túmulo, né? Eles foram subornados. Então, antes do arrependimento, antes do batismo, Jesus sempre pregou arrependimento. João Batista sempre pregou arrependimento, né, e a confissão dos pecados. Seguindo a leitura, o batismo nas águas realizado por João no Rio Jordão tinha essa característica marcante. Seu discurso era um convite direto a todos os ouvintes para que deixassem as práticas pecaminosas e arrependimento, publicassem suas decisões através do batismo para perdão dos seus pecados. Então aqui o que acontece, né? As pessoas muitas vezes, pastor, eu quero me rebatizar. Tem pastor que faz, né? Eu digo, depende do caso. Por quê? Porque depende como a pessoa foi batizada, né? Por exemplo, em nome de quem a pessoa foi batizada? Qual é a igreja que a pessoa veio? Da onde essa pessoa veio? E se a gente crê que essa ministração do batismo não foi proveniente de uma igreja fundamentada nos princípios bíblicos, aí a gente faz o rebatismo, ou o batismo, né? Novamente, né? A gente faz esse batismo. Mas se é uma igreja que a gente sabe que é uma igreja fundamentada na palavra de Deus, e na verdade existe só apenas uma questão de fé no coração da pessoa, o ato foi feito, ela se batizou, né? O oficiante fez o ato, o que ela falta fazer é apenas uma reafirmação da sua fé. Então o que eu faço? Eu faço uma oração reafirmando a fé dela, né? Talvez ela não se converteu no momento, ela não entregou a sua vida por completo a Jesus, mas ela, né, fez o ofício,
né, de ser batizado ali, né, naquele momento foi válido. Os céus entendeu como válido. Alguém levantou a mão aí? Eu, só para testemunhar um segundo batismo. O Fabiano, que era o meu ex-marido, né, o falecido, ele se batizou com 15 anos na Sarra, nossa terra, né, em Caxias, só que o batismo lá era na piscina. E, segundo ele, ele se batizou porque ele queria jogar futebol, né? E quando ele se converteu de verdade, ele sentia a necessidade de se batizar nas águas correntes, né? Conforme nós fazemos. E ele se batizou no sábado e faleceu na terça-feira. Então, acho que nada mais concretizante, né? O segundo batismo na situação dele, né? Sim, sim, exato. É uma questão, digamos assim, de fé. Talvez, o que acontece? O que é que não deve faltar no batismo? Os elementos principais. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a água, né? E quem vai oficiar o batismo, né? Então, na piscina é válido? Não tem nada que impeça. Justamente os rituais eram feitos nos tanques. O tanque de Betesda, por exemplo, né? Onde jazia aquela multidão de coxos, aleijados. Era um tanque, era o batismo, era um ritual de purificação, né? João Batista, na ocasião, ele morava, né? Vivia junto dos essênios. Quem eram os essênios? Os separados, aqueles que não se corromperam com a religião judaica, porque a religião judaica estava comprometida. Falta 2 minutos? Né? Então, ele era um essênio e ele pregava no deserto, né? E lá tinha água, enfim, lá no Rio Jordão, onde era que ele batizava, né? Mas não existe nenhum texto bíblico que diz que não pode ser em tanque. Não existe. A fórmula é se batizar, mergulhar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, é essa forma que é o batismo, né? Como eu disse, né? Eu, naquele caso, se eu o fizer, irmãos, eu vou estar anulando, invalidando quem fez, o oficiante que fez. Eu estou desprezando aquilo que ele fez, né? Se a pessoa, no momento, ele se batizou, né? O que ele precisava, né? Era talvez ser apenas, né, ensinado. Não, você foi batizado. A água do rio não tem nenhum elemento milagroso para levar pecado. Quem leva os pecados, a Bíblia diz que é o sangue de Jesus que lava. É um ato, né, de você estar mortificando seus pecados. Vamos para a próxima? Eu tinha essa dúvida, né, na questão de rebatismo. E o meu professor, pastor, né, que me consagrou a pastor, ele me falou, né, isso. Você faça uma confissão de fé, né? É onde você vai fazer a pessoa orar, confessando, né, que aquele batismo, ela recebe por fé aquele batismo que outrora fez. Porque para Deus, há 50 anos atrás e há 5 minutos, há 5 segundos, para Deus não tem tempo, né? Para Deus não existe tempo, né? Para Deus está escrito lá, né? Caiu todo mundo? Não, tá tudo. Todo mundo com o vídeo ligado. Não, aqui para mim tá só o Gabriel aparecendo. Agora a Laís, agora começou a voltar. A maioria tá todo apagado. Bom, vamos dando a sequência aqui. Aqui tá tudo certo, tá aparecendo todo mundo. Aqui não. Aqui aparece e some.
Aqui só pra Dani e o pastor. É que quando a nossa internet não é pastor, daí fica pra gente aquela imagem assim, mais normal. Aqui também às vezes fica. Então, o 2 vai dizer sobre o exemplo de Jesus para o cumprimento de toda a justiça. Nós vemos que o batismo, ele é batismo de arrependimento e pecado. João Batista pregava o arrependimento e pecado, né? Agora vamos ver Jesus como homem, né, sem pecado. Como é que ele, por que é que ele se batizou? Em meio à multidão que vinha até João para ser batizado por ele, compareceu Jesus, certo dia, para que também fosse batizado. Em Mateus 3, 13 e 17. Alguém pegou Mateus aí? Quem pegou Mateus 3, 13 ao 17. Acho que era Marci. Marci, não era Marci? Era? Marci ou Alexandre? Alexandre, peraí. Eu? Um dos dois aí. Calma aí. Eu. Eu. Cadê Fechou? o Cláudio? Vai lá então. Desde o adolescente. Vem mais perto. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, deixe assim, por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: é meu filho amado, em quem muito me agrado. Amém. Então, a expressão de surpresa de João para com a atitude de Jesus aponta para o que está escrito em Hebreus 4:15. Hebreus 4:15, quem tem? Eu. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que, a nossa semelhança de todas as formas, porém sem pecado algum. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, né? O batismo de João era para o arrependimento, e como poderia ser alguém batizado sem ter pecado? Essa designação responde Jesus, né? Convém cumprir toda a justiça de Deus. Então Jesus, ele não precisava passar pelo batismo nas águas, mas ele deu exemplo, né? Deu exemplo, olha, como eu estou fazendo, vocês também assim devem proceder. Se Jesus se batizou, né? Quem somos nós para não cumprir com esse mandamento, né? Em seu batismo, Jesus está tão somente colocando-se como modelo de um caminho a ser percorrido por todo aquele que deseja receber de Deus o mesmo testemunho que foi ouvido naquela ocasião. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Seu exemplo não deixa alternativa para quem faz menção de querer agradar a Deus e cumprir a sua justiça. Para o homem que deseja cumprir com toda a justiça de Deus, não há como se desviar da rota do arrependimento e da declaração pública que reconhece o limite do homem e aponta para a misericórdia de Deus. Então não é um ato né? Não é uma opção o batismo. Para o salvo não é uma opção. É uma opção para né, que a gente... Para quem quer ser salvo, né? Quem quer ser salvo é o caminho e o batismo, né? Mas o salvo é uma obrigação.
Então não tem como nós dizer, eu quero ser salvo, mas porém eu não quero fazer isso, não quero cumprir aquilo na Bíblia. Não, a Bíblia era para ser toda ela cumprida, né? É uma ordem que aponta para uma nova aliança. Após a sua morte e ressurreição, Jesus reúne seus discípulos ao apresentar-lhe a sua responsabilidade diante de toda a mensagem a ser proclamada a todo homem. Apresenta-lhe o batismo como sinal de aliança assumida por aquele que, à semelhança desses primeiros, também viram a ser chamado de discípulos. Viriam a ser chamados de discípulos. Então, essa palavra discípulo, né, foi o próprio Jesus, uma designação que Jesus mesmo deu, né, em Mateus 28:19. Quem pegou? Eu. Que cai tudo, vocês. Fecha todo mundo. Aham. Eu fechei a câmera porque senão trava todo o meu celular, tá? Mateus 28:19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a nossa missão, então? Fazer seguidores de Jesus, né? Não, a Bíblia não diz vão e façam membros da igreja, né? Façam apenas, né, crentes. Não. A nossa preocupação é olhar para a pessoa e realmente assim ver que ela é uma pessoa, um seguidor de Jesus, né? Tornar a pessoa um seguidor de Jesus. Essa é a nossa preocupação. E ele diz também, né, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, né? Ninguém pode ser identificado como discípulo se não houver entre ele e Jesus um sinal que confirme uma decisão no coração. Ser batizado, dentro da doutrina que Jesus apresenta a seus discípulos, vai além de um cumprimento de uma obrigação religiosa. É uma expressão pública de uma identificação íntima entre o Senhor e o Mestre e aquele que agora quer segui-lo, para aprender a viver de forma a agradar ao Pai. O batismo na vida da igreja primitiva, o 4. Os apóstolos com os outros discípulos, cumprindo a missão de proclamar o evangelho, anunciaram-no a uma grande multidão que se reuniu em Jerusalém por ocasião de uma festa chamada Pentecoste, Atos 2, 37 ou 38. Como resultado dessa ação, muitos creram em Jesus, desejosos de andar na fé que naquele momento estavam abraçando. Perguntavam o que deveriam fazer. A resposta, apresentada por Pedro, ressalta os princípios que, de forma fidedigna, foram repassados. Então, quem pegou aí Atos capítulo 2, o Dani, eu acho, né? Não, foi a Laís e ali o Sindomar. Atos 2, 37 e 38. Alô? Alô? Atos 2, 37 e 38. Alô? Vamos bater palminha. O áudio não funciona? Não funciona o áudio. Puxa. Tenta sair e entrar de novo.
Só ouvimos, ela disse. Só ouvimos. Tá no note? Benção, meu pai. Posso ler? Então vai lá, Nelly, pode ler? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós vimos em Mateus 28:19 a seguinte expressão, né, dita por Jesus: e de batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora a gente vê essa designação do apóstolo Pedro batizando em nome de Jesus. Ora, é em nome de Jesus ou é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E agora? É verdade. Se não pensaram nisso? Quem é que está errado e quem é que está certo aí? Quando o apóstolo Pedro ele fala isso, né, na descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo compungiu o coração deles, os judeus, né? Então Pedro ele faz todo aquele apelo, fala de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, que o Espírito Santo era o prometido e tudo mais. As pessoas então foram convencidas, né, a se voltar, né, para a pregação de Pedro. E eles pediram: olha, então nós devemos fazer o que para ser salvo? Aí o apóstolo Pedro lhe diz, né, se arrependam dos seus pecados. Olha só para quem eles estavam falando, para quem ele estava falando? Ele estava falando para os judeus, né? Poxa, eles foram lá para sacrificar, eles foram lá para levar as suas ofertas, né? Que eram as suas primícias, porque era a festa da colheita. Então eles estavam lá levando lá as suas primícias. Eles estavam fazendo tudo certo, legalmente, judaicamente, eles estavam fazendo tudo certo. Mas, né, o apóstolo Pedro falou: olha, vocês têm pecado, vocês precisam se arrepender e vocês precisam ser batizados. Quando ele diz vocês precisam ser batizados em nome de Jesus, ele estava dizendo na ordem de Jesus, na ordenança de Jesus. E qual era a ordem de Jesus? Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, existem algumas igrejas, algumas seitas que dizem que o batismo verdadeiro é o batismo em nome de Jesus, né? Eu te batizo em nome de Jesus, e assim batizam as pessoas. Mas é o ensino errado, tá? As igrejas unicistas, elas não reconhecem Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Elas não reconhecem, elas só reconhecem a figura de Jesus, e elas usam então o batismo de Jesus. Só para esclarecer aqui, tá? Arrependimento e fé são os requisitos para que alguém seja batizado. A novidade apresentada por Pedro em sua declaração ficou por conta da promessa a respeito da ação do Espírito Santo. Como resultado de uma identificação com Jesus, todo aquele que o confessa como seu Senhor e Salvador, arrependido de seus pecados, também passa a ter direito da companhia do Espírito Santo, do Espírito Consolador, que ao mesmo tempo produz um testemunho no coração do homem, dizendo que agora ele pertence a Deus. Essa é a resposta das 5. A quinta, né? Aqui o último. Um sinal profético da identificação com a obra
do Messias. Ao escrever sua carta à igreja que estava em Roma, o apóstolo Paulo aprofundou alguns conceitos, revelando significados específicos do batismo nas águas. Em Romanos 6, 3 ao 10. Como sinal Ou não. Pode ler então. Posso ler? Lê então. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que houvendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então é uma identificação com a obra de Cristo, aquilo que Jesus fez, né? Quando descemos as águas, morremos com Cristo, como ele morreu, foi crucificado, e na ressurreição, quando nós emergimos, saímos da água, nós estamos, como Cristo ressuscitou também, estamos ressuscitando com ele. Ali deixamos o nosso velho homem, né? E a vida velha. Como sinal profético, o batismo nos faz publicar verdades espirituais que os olhos não alcançam, mas que no espiritual acontece de forma muito real. O batismo publica a nova identificação com a morte de Jesus, que é a morte para o pecado, todas as suas implicações, livrando-nos de uma tirania opressora que nos levava a um caminho desagradável ao Pai. Pelo batismo também revelamos e publicamos a nossa identificação com a vida de Jesus. Temos uma identidade com Jesus que nos faz viver em novidade de vida no presente, ao mesmo tempo em que nos asseguramos de uma vida eterna a ser vivida com Deus nos céus, que está reservada para aquele que crê em Jesus. Concluímos então o batismo cristão. A ênfase está na identidade da pessoa batizada com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. O batismo descreve a experiência de uma conversão, da aceitação inicial por Cristo para a iniciação à comunidade cristã. Então, aqui a gente encerra a lição de hoje, né? Se não é tão difícil de entender, mas como falamos, né, existe às vezes algumas coisas místicas de que a água que vai purificar nós do pecado, né? Não, a água não purifica nada. Quem purifica é o sangue de Jesus, né? É que nós vamos ser mais santo porque nós nos batizamos? Não. Continuamos ainda, né, com a nossa com o nosso velho homem dentro de nós. Todos os dias nós temos que mortificar a nossa carne, né? Mas ali é um ato em que nós
colocamos a nossa vida debaixo do senhorio de Cristo Jesus, um ato de submissão, um ato de fé pública, né, em que nós dizemos sem palavras que Jesus é o nosso Senhor, confessamos publicamente, né, e é a circuncisão que nós fizemos, que é lá no Antigo Testamento, né, da circuncisão que Moisés fazia. O batismo é a circuncisão, né, que nós pertencemos agora a um povo, né, que vai morar no céu, né? Então, o apóstolo Paulo, ele não pregava a circuncisão, porém, ele mandou circuncidar Timóteo, né? Justamente para ele ser aceito entre os judeus, apenas por isso. Mas ele não pregava a circuncisão, né? O que ele pregava era o batismo, era o arrependimento, né? E a aceitação de Jesus. Deixa eu ver aqui que tem alguém que colocou aqui. Qual seria a idade para o batismo? A gente acredita na idade da razão, né? Mas no judaísmo, né, as meninas eram aos 13 anos, 12 anos as meninas e aos 13 anos os meninos, né, que ingressavam no judaísmo. Então a gente crê nessa faixa etária, né? A gente vê pessoas de 8 anos sendo batizados, né? Eu não creio que ainda tenha maturidade para isso, né? Mas eu digo assim, vai muito do amadurecimento de cada um e também do acompanhamento, né, de cada um. Poderá acontecer de uma menina, né, um menino de 12 anos de idade querer se batizar, porque vê os seus amiguinhos se batizando, eu também quero. Mas, porém, às vezes os pais não são crentes, né, não tem o acordo do pai, ainda está debaixo da submissão do pai, e ainda a gente não pode causar, né, nenhum conflito nesse quesito, né, se não há concordância dos pais, né? Então, mas se os pais são pais que acompanham a criança, ajudam a criança, né, a crescer na fé, porque a importância dos pais, né, será de grande valia nesse processo de amadurecimento, né? Então eu creio que não tem assim uma regra exata, né, de idade, mas cremos que a partir dos 12 anos já se tem uma maturidade, né, do que é certo, daquilo que é errado, daquilo que pode ser feito ou não pode ser feito, né? Para uma pessoa recém-convertida, qual seria o tempo para passar pelo batismo? Pergunto porque hoje vemos muitas pessoas somente tomando um banho e nunca mais apareceram na igreja. Vemos que não há aliança. Em algum processo aí foi falho, né? A gente vê que alguém falhou no processo aí. Qual é a motivação da pessoa estar sendo batizada, né? Uma coisa, pastor nenhum pode negar o batismo. Eu não posso negar o batismo. Aquele eunuco, né, quando tudo bem que ele já era conhecedor da palavra de Deus, não sabemos se ele era judeu ou não era judeu, mas ele era uma pessoa que estava voltando de Jerusalém e indo de volta para a sua cidade, né? E ele estava lendo ali a passagem de Isaías 53, e Filipe, então, foi usado por Deus para chegar até a carruagem que ele estava andando ali e interrogou ele: você consegue entender
essa palavra? Ele disse, como é que eu vou entender se não tem ninguém que me ensine? Poxa, o cara estava pronto, né? Estava pronto. Então, Felipe falou, né, de Jesus, do Messias. Não, o que Isaías está falando, falou de Jesus que veio, foi crucificado, ressuscitou, tal e tal e tal, né? E o mandamento né, falou do batismo, abertamente, claramente. Ele disse, eis aí a água, né? O que me impede que eu seja batizado? Acredita-se que no deserto não tem rio, né? Não era um rio. Acredita-se que talvez seja uma poça de água, sei lá, de algum pé de água, ou, sei lá, uma fontezinha, enfim. Pararam, né? Ele disse assim, nada te impede, né? A não ser você mesmo, né? Que você creia de todo o teu coração. Então nada impede, eu não posso, ninguém pode impedir o batismo de uma pessoa. A gente tem que ensinar o que foi que Felipe fez. Ensinou, ensinou. A pessoa precisa saber, porque depois ela vai ser cobrada ou depois no andar da carruagem. Ah, mas eu não sabia. Isso aí foi pegadinha, né? Sabe que as letrinhas miúdas, quando vai se assinar um contrato, né? Ou enfim, contrato, né? Tá lá com as letrinhas miudinhas. Não pode ter letrinha miudinha quando a gente for discipular alguém. Ela tem que saber dos deveres, das obrigações, tem que saber do reino de Deus. Amém, é isso? Você confessa os teus pecados? Ah, eu não sabia que isso era pecado, né? Ah, então você não aprendeu nada, né? Primeiro a pessoa tem que saber o que é pecado, o que não é pecado, né? Antigamente eu sei que se batizava as pessoas, os genros, para poder casar, né? Porque realmente assim tem que ter concordância entre os dois. Os dois têm que ser crentes, né? Porque aí são julgos desiguais. Mas não havia um ensino, não havia uma cura, não havia nada, não se respeitava o processo. Então o batismo era feito às pressas por causa da cerimônia do casamento, né? Para poder casar-se, né? E, né, de certa forma, irmãos, quem fez o batismo de qualquer jeito poderá ser responsabilizado por Deus, né, por aquela alma, né? Então, quando nós ensinamos e a pessoa não quis aceitar, o problema é dela, mas agora eu deixar de ensinar a pessoa, aí vai ser o problema meu, né, um problema nosso. Então, tem que ter maturidade, sim, né? Às vezes é falta de maturidade, mas às vezes é falta de conversão mesmo, né? É falta de conversão. Então, mas uma coisa é certa, queridos. Se a pessoa não foi instruída, eu não fui instruído, queridos. Eu sou bem sincero a dizer, eu entrei na igreja em julho, foi em julho que eu entrei, em novembro eu me batizei. Eu não fui instruído, ninguém me instruiu, né? Eu não tive um discipulado. Eu só sei que era para se batizar, e mais nada. E eu fui aprendendo no caminho, né? Então, quem realmente entra na igreja por amor a Jesus, não vai, né, vai procurar se santificar. Entendeu que o caminho do reino de Deus é a santificação, né? E a gente vai procurar a santificação, porque até porque Jesus ele fala, né? É, e ensinando, então essa palavra está no gerúndio, que é um ato contínuo de aprendizagem e ensino. Então eu ainda sou discípulo em treinamento e formação. Eu ainda estou sendo discipulado. Eu não estou pronto. Eu preciso me aprimorar, eu preciso conhecer cada dia mais, me santificar. Então eu ainda estou no processo de, né, libertação e de cura, até me tornar a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer complementar? Me ajudar aí no raciocínio?
Pastor, a gente vê hoje em dia que o batismo, na verdade o batismo não. Os cristãos, né, eles são frouxos. Essa é a palavra, acho que mais correta, né? Eu também não tive a metade da instrução que hoje as pessoas têm, né? A gente se arrependia de coração e entendia que esse era o caminho e ponto, né? Esse era o caminho e com o tempo se vinha o processo de aprendimento, de crescimento espiritual, né? Tudo com o tempo. E hoje não, a gente vê as pessoas desistindo, se batizando como se fosse um próprio banho, como se fosse trocar uma roupa, né? E cansou das pessoas que estão ali e pronto, né? Hoje o batismo ele tem sido firmado em homens, em pessoas e não em Cristo. Essa é a pura verdade e triste, né? Infelizmente. A gente procura não fazer um batismo no calor da emoção, né? A gente faz um encontro com Deus e a gente sabe que as pessoas saem dali incendiadas, com um desejo no coração de seguir Jesus e mudar o mundo, né? Basta passar uma semana e começar a vir os ataques do diabo para realmente, assim, quando baixa a poeira, vão ver o que sobrou da boiada, né? O que sobrou dali. O que sobrou, irmãos, é a fé, né? Porque a emoção, o calor vai passar, o movimento vai passar, tudo isso vai passar. A fé, ela continua, né? A fé vai continuar. Embora das circunstâncias se apresentem adversas, a fé vence todos os obstáculos, né? A pessoa propôs no seu coração de seguir Jesus a qualquer preço. Não importa o que aconteça, eu não negarei a Jesus. Ponto final, né? E então é essa pessoa, né? Por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Porque a fé, ela vai ser seguido de obras, né? Eu vou me batizar, eu vou... não sou perfeito, mas estou no caminho da perfeição, no caminho daquele que me ajuda a ser santo como ele é santo, né? Mais alguém quer ajudar na colocação aí? A gente vê pessoas assim se batizando de tobogã, mano, eu já vi isso. O pastor lá pro lado de fora da piscina e só diz, né? Pode descer. A pessoa desce tobogã na água assim e cai na piscina e está batizado. Meu pai do céu, num parque de diversão, se batizando, gente. Tá muito banal a coisa, irmão. Irmãos, é triste realidade, gente do céu. Pastor batizando de sunguinha, meus irmãos. E a irmãzinha de biquíni na piscina. Ah, meu pai do céu. Onde é que a gente vai parar? De capa branca já tá só de sunguinha e de biquíni, irmãos. Ah, tá difícil, né? Depois da internet, irmãos, que agora todo mundo posta vídeo e faz. Olha, facilitou, mas também, irmãos, banalizou muito. Escandaliza muito. Descredibiliza demais, irmãos. Aí vai vir aquela palavra, ai daquele, né? Que fizer um desses pequenos, né? Se desviar. Ai daquele, né? Ai, é mister que vem os escândalos, mas ai pelo qual o filho do homem, né, é escandalizado. Melhor que seja amarrado uma pedra de moinho no seu pescoço e se atire, né, no fundo do mar. Então, é horrível, né? Nós estamos falando que é a obra de Deus, nós estamos falando da igreja, do reino de Deus. Nós estamos falando de um CNPJ, de um modo administrativo da igreja, estamos falando de doutrinas bíblicas, né? Estamos falando
de santidade ao Senhor, reverência, temor. Os escribas eram aqueles que escreviam, né, nos papiros. Antes deles escreverem, eles tomavam banho. O sacerdote, antes deles ir lá fazer o sacrifício, ou entrar no templo, eles tinham que ter as vestes especiais para isso. Depois que eles faziam o sacrifício, as vestes ficavam salpicadas de sangue, sujas, né? Eles tinham que trocar as vestes, né? Então, era muito minucioso, era muito temente as coisas lá no Antigo Testamento. Hoje, por nós estarmos no tempo da graça, parece que nós estamos barateando as coisas espirituais. E não deve ser assim, né? Nós não devemos estreitar a porta e nem alargar a porta. Nós temos que só cumprir, né? E ter temor em fazer as coisas decentemente, né? Fazendo com que o reino de Deus não seja escandalizado, né? Amém? Não queremos ganhar notoriedade, né? Hoje as pessoas buscam os likes, buscam as visualizações, alcançar através de fazer coisas que atraiam, né, visualizações. E nós não precisamos ser vistos. O próprio Jesus, quando ele curou, né, aquele cego, ele disse né, para ficar quieto, não espalhar. Né? E o que é que ele fez? Ao contrário, ele saiu espalhando, né? Espalhando a mensagem. E agora Jesus, né, manda, às vezes, nós espalhar a mensagem. O que a gente faz? A gente fica quieto. Eu já fui daqueles, irmãos, que ungia a água, sabe? Chegar lá na água, lá, vamos ungir a água lá, consagrar a água, né? A Bíblia não diz, irmãos. A Bíblia só diz no Antigo Testamento, o óleo era usado apenas para a consagração da mobília, né? Esse era o óleo especial. E existia o outro óleo para as lamparinas, né? Para o candelabro. No Novo Testamento, a Bíblia diz o óleo deve... tá aí para ungir reis, os reis, né? Também, para ungir os reis. No Novo Testamento, a Bíblia diz apenas em Tiago, capítulo 5, né? Ungir os enfermos. Tá? Mas e para consagração de obreiros? Para ser derramado óleo ou não? A Bíblia diz imposição das mãos. Ela não fala, né, de derramar óleo na cabeça. Embora que nós não vemos nenhum mal, né, em estar derramando óleo, ungindo, né? A gente não vê nenhum contraponto bíblico também para fazer tal coisa. Mas agora pegar óleo, né, e tudo que é coisa, jogar óleo, tudo, fazer o uso do óleo, né, assim não há um amparo bíblico também para isso, né? O óleo que a Bíblia diz era para ungir os enfermos, né? E a oração da fé salvará o doente. Então, às vezes a gente começa a criar muitas doutrinas bíblicas que às vezes se tornam apenas algo que Deus não mandou fazer, né? E a gente começa a entrar num caminho exagerado, né? Então temos que ter cuidado, né? Alguém quer complementar? Senão a gente encerra aqui, amém? Então tá, gente.